Kamen Rider Black Sun é o reboot em homenagem aos 50 anos de Kamen Rider Black, onde ele tem a proposta de contar uma história diferente da contada originalmente. Tendo isso em mente, bora analisar o primeiro episódio. A história começa nos mostrando dois garotos que estão passando por uma cirurgia juntos. O processo é extremamente doloroso, onde os cientistas ao menos utilizam alguma anestesia ou os colocam para dormir. Nela, uma pedra muito misteriosa é posta dentro dos garotos, mas isso é algo que só iremos entender posteriormente. Mas uma coisa era clara, eles não sairiam de lá os mesmos. O episódio prossegue até a cena de uma menina discursando na ONU. Lá ela aborda o preconceito e a discriminação dos Kaijins, que são monstros humanoides que convivem com os humanos comuns. Ela questiona se os Kaijins são um perigo para as pessoas e se eles machucam elas, mas rapidamente ela responde que não. A todo momento ela tenta mostrar que os humanos não são diferentes dos monstros, e que eles são tão humanos quanto ela mesma. A garota reforça o seu sonho de um mundo sem diferenças, já que todos ali são semelhantes. O que é uma alusão absurdamente nítida ao racismo que acontece na nossa vida real. Mesmo com todo o discurso antirracista, a cena corta para uma manifestação, e nela está presente um movimento radicalmente preconceituoso. Apesar de Kamen Rider Black Sun se passar no Japão, ele poderia facilmente ser feito no Brasil. Existe aqui uma tremenda familiaridade com atuais movimentos fascistas de extrema direita que a gente encontra no Brasil. A ideologia desse movimento prega o extermínio de todos os Kaijins. Para eles, conviver nem que seja pacificamente não é uma opção. Eles querem acabar com os monstros ou no mínimo retirá-los do Japão. É engraçado que mesmo pregando o ódio e literalmente o extermínio de outra raça, o líder da manifestação ainda possui fãs. Pode até parecer um absurdo, mas infelizmente é uma coisa que acontece bastante. Em contrapartida, existe um grupo de pessoas que está defendendo a coexistência dos indivíduos, de forma que haja empatia com as minorias. Os Kaijins presentes no grupo pedem a não discriminação e exigem direitos iguais para todos. Mesmo assim, eles são tratados de forma violenta, eles são empurrados, xingados e até provocados verbalmente. E quando somente um deles perde a paciência depois de tanta humilhação, a polícia parte violentamente contra eles, os tratando como se eles não fossem cidadãos. Ou seja, eles são jogados às margens da sociedade da mesma forma que a população periférica é jogada na vida real. Você exclui essas pessoas de um convívio social e ainda os priva de todo e qualquer direito. Quando os Kaijins revidam a violência policial, um dos agentes atira contra um dos protestantes, o que gera uma revolta coletiva em todos ali. E a partir do momento em que eles tentam lutar por seu companheiro, eles são colocados como criminosos, como criaturas violentas. O Kaijin que atacou o policial pede desculpas e pede para ele parar, mas mesmo assim o policial descarrega sua arma nele e o mata sem piedade. Para tirar a culpa de si mesmos, os policiais dizem que foi um ato de defesa, mesmo que não houvesse necessidade de matá-lo. Exatamente como já aconteceu e ainda acontece aqui no Brasil. Homens negros que são mortos diariamente pela violência policial. Depois de assassinar o Kaijin, a polícia ameaça prender todos os que se transformarem. Mas no meio de todo esse caos, existia um homem calmo, alguém que não queria estar ali. Depois disso, a série dá bastante destaque para um político dando uma entrevista sobre os discursos da garota na ONU e se ele compactua com as opiniões dela. E você nem precisa assistir muito para saber que esse cara é um mentiroso. Todo político tenta passar uma boa imagem na frente das câmeras. Enquanto isso, nos é explicado que os Kaijins dependem de um rei, uma criatura que produz uma substância chamada Raven. Esse rei é guardado por uma organização secreta e vejam só, o primeiro-ministro, aquele político de antes, estava envolvido com isso, sendo ele o chefão de tudo. Longe de todos esses problemas, a gente volta para aquele cara calmo de antes. Aparentemente ele é alguém bem ferrado na vida e precisa de dinheiro para comprar os seus remédios. A mulher que vende os remédios oferece um trabalho para ele. Até parece algo simples, que seria matar a garota de antes. Ele precisava de mais dinheiro, então ele aceita. Já que o rei estava morrendo, eles precisavam encontrar novas Kingstones, a mesma pedra que foi colocada nos dois garotos logo no começo do episódio. Só que apenas uma pessoa sabia onde encontrá-las. Essa pessoa era o Shadow Moon, que estava sendo mantido como prisioneiro há 50 anos, e mesmo assim ele não falava, desprezando até mesmo a própria vida. Porém, uma pessoa que estava vencendo na vida é a Aoi. Depois do discurso na ONU, ela é reconhecida e parabenizada por todos os seus colegas. Mas é claro que o movimento anti-Kaijin não poderia permitir isso. Como assim uma escola está ensinando esse tipo de ideologia? A gente não vai aceitar isso. Ao mesmo tempo, eles evocam a imagem da bandeira nacional, dizendo que vão proteger o Japão dos Kaijins, como se os Kaijins também não fossem japoneses.
E esses são alguns dos pilares fundamentais do fascismo: um nacionalismo extremado e a criação de um inimigo em comum, da mesma forma que aqui a gente faz com o suposto comunismo. Mas a Aoi só ignora e vai embora para sua casa. A menina tinha um problema. Ao mesmo tempo que um homem queria matá-la, um Kaijin aranha queria sequestrá-la. O aranha ataca a garota e deixa ela ferida no chão, o que era uma boa oportunidade para o Kotaro. Mas quando ele vai finalizar o serviço, ele se depara com uma Kingstone no pescoço dela, aquela pedra que eu falei antes. E essa é a melhor cena do episódio inteiro, já que ele se descontrola e se transforma na sua forma monstruosa. O seu poder era tão grande que até os outros Kaijins conseguem sentir a sua transformação, o que dá brechas para o Shadow Moon sair de sua prisão. A partir daí é só porrada boa. O Black Sun humilha o monstro-aranha e é uma cena de luta muito bem feita. Ela tem pouco CGI, eu gosto do CGI, mas aqui quase não precisou e a cena foi ótima. Ele é tão brutal que a menina desmaia de medo, e ele leva ela pra casa e o episódio acaba com ele se encontrando com o Shadow Moon depois de 50 anos. Claro, isso é um baita resumo do que aconteceu, mas eu resumi bastante justamente pra você ir lá e assistir por você mesmo. Porque assim, eu nunca assisti Kamen Rider Black original, mas eu que não era fã achei essa série incrível. Ela é extremamente bem feita, a história é muito boa, ela te prende bastante, os personagens são interessantes, os poderes são bem legais, mas o que eu mais gostei aqui são as questões sociais. Elas são extremamente realistas, e é de grande importância discutir coisas assim. Porque querendo ou não, aquele tipo de pessoa existe, e se você é fã da série e é daquele jeito na vida real, desculpa, mas você assistiu a série muito errado. Pra quem ainda não assistiu, eu recomendo muito que você veja, mas é claro, isso se você tiver 18 anos ou mais. Isso é uma série para adultos. E aproveita que tá na Amazon Prime, ou seja, é fácil de assistir, tentem assistir legalmente, a Amazon é bem barata e ela ainda te dá um mês de graça. Eu mesmo fiz isso pra ver essa série. Mas pra você que já assistiu, comenta aí embaixo o que você achou sem spoilers. Essa foi a análise, eu espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo, tchau!